Muitíssimo boa noite, senhoras e senhores. Gostaram do último EP? Espero que sim, porque aqui vai mais uma das reviews que eu vou fazer dessa temporada. Yay! Mas sem perder tempo, porque deu muito trabalho fazer o roteiro dessa merda, que deu 4 páginas. Vambora! O episódio começa com Balu e Rubens indo ao primeiro jogo, que foi onde a gente parou. O jogo dos Caixões do Diabo, nos corpos de Amália e Faustus, junto a Cascadia, Marcelos e Veritos. E agora eu vou estar explicando como funciona esse primeiro jogo, eu vou estar deixando as regras passando aqui na tela. Pelo menos eu espero. Ou vai estar estático aqui no canto, eu vou tentar deixar de algum jeito. Direto ao ponto, como funciona esse jogo aqui? Bom, basicamente no começo da primeira rodada, um dos jogadores será o Diabo. A partir daí, 3 minutos de conversas por rodada, né, mas na primeira também, entre os jogadores. Após isso, os players entram nos caixões e o escolhido como Diabo vai selecionar 6 caixões para encher de sangue. Nisso a vítima perde 1 de existência. E o que é existência, você me pergunta? É praticamente a vida deles. Se zerar, eles morrem. Mas voltando ao assunto, ao final da rodada, o Diabo passará sua nomenclatura a outra pessoa. O detalhe é que eles podem se atacar e ao final apenas 2 jogadores vão sair. Tentei resumir o máximo possível aqui. Depois da explicação do jogo, e te garanto que eu não esperava que Amália e Faustus conseguiriam sair, mas como eles saíram, Balu e Rubens acordam em seus corpos. Eu achei que o Veritos ia sair, eu tenho que deixar aqui. Eu torcia pelo Veritos, ele não foi não. Bom, acordando, eles escutam a porta do lado abrindo, dando visão à biblioteca. Dentro, vários livros assim que o Balu jogaria no chão futuramente, mas não é o tópico. E eles encontram páginas sobre a relíquia de sangue, que eu vou estar deixando aqui na tela também. Sobre ela tem algumas informações interessantes, como por exemplo a explicação de onde diabos surgiu todas aquelas criaturas no episódio 3 de Calamidade, além da realização possível de um pacto, né, que o diabo pode fazer. Então, ao que parece, o pacto ele é de fato uma coisa da relíquia, você faz um pacto, igual o acordo para as máscaras, mas ele chega lá. E as criaturas surgiram porque o poder da relíquia de sangue é justamente invocar as criaturas do outro lado. Então, é o poder dela. Não sei se é um poder, é o que ela faz. E o diabo invocou todos aqueles zumbis de sangue no episódio 3. O que é interessante, porque se ele pode surgir qualquer criatura, mano, será que realmente a gente pode ver, tipo, Empapo, Carente, a Sucal? Ia ser muito louco, mas isso eu acho que é mais pra frente que a gente vai ver. Seguindo, mais uma porta se abre, e temos o próximo jogo, com todos participando, menos a Karina, já que eles até discutiram sobre isso, mas eu não sabia se a própria Karina ia ir ou se o Gaio, não tinha como saber. Então, o próximo jogo, brutal e 100% diabrado, Baile dos Mascarados. Baile dos Mascarados é uma espécie de Spyfall. O jogo se baseia primeiramente em situações que são decididas por 3 tabelas, cada uma com 5 substantivos brancos e 5 adjetivos de cor preta. O mestre jogará um dado preto e um branco e assim vai ser decidida a situação. A partir daí temos as 3 classes, a magistrada, que tem que descobrir quem são os impostores, as máscaras, que ajudam a magistrada, e os infiltrados, que tem que mentir o objeto. Pode ser confuso escutando assim, mas eu te garanto que vendo o episódio é bem fácil de entender. Mas o jogo acaba quando Nero, que também estava no jogo, tinha 1 de existência junto a Remus. Ambos tinham 1 de existência só. Nisso, o Hakim pede pro Dante tomar posse do corpo de Remus, e ele consegue. E aí o Dante usa uma das habilidades do Remus, onde ele mata o Nero, tirando 1 de existência dele. Porém, ele também perde 1 de existência nisso. Então, Remus e Nero se esvaziam. Como só 4 podiam sair, após isso eles voltam, porque tinha 6 e sobrou 4. Mas o Dante não acorda, ele fica deitado, dormindo. O Rubens, ao checar a pulsação dele, vê que ele está pulsando muito lentamente. Porém, as páginas antes marcadas com a relíquia de sangue agora contam sobre a relíquia de conhecimento, a Máscara do Desespero, que não fala muito mais do que a gente não sabe, mas tem coisas interessantes sobre o acordo, eu vou estar deixando aqui, você pode pausar o vídeo e ler bonitinho aqui. Ao mesmo tempo, mais uma porta se abre e lá um outro jogo, e esse é o melhor jogo na minha opinião, o Salas de Morte. Esse aqui é bem difícil de explicar, mas a gente tem. Temos 2 salas, uma clara e uma escura, com 3 estantes, uma na clara e 2 na escura. A escura, inclusive, é a maior, eu vou estar deixando a print aqui.
Uma caveira de lodo surge em alguma dessas estantes, e a pessoa que pegar primeiro pode escolher paralisar alguém. Temos então diversas regras sobre os pontos de existência, que eu não vou estar deixando aqui porque são vários e vários, são vários ICs, mas assistindo o EP a partir da terceira rodada ela já fica muito fácil de entender. Como afinal apenas 2 poderiam sair, entre todos os marcados, o Cornelius e a Cariz inclusive, nesse jogo ele durou bastante tempo, eu não vou saber exatamente, mas acho que ele durou 1h30, coisa assim. E no final, a Amália e a Celestine ganham. Quando eles acordam, bom, só o Rubens e o Joey, junto à Karina, que já estava acordada, vão buscar outras páginas na esperança de delas terem mudado. E elas mudaram de fato. Essa nem tem muito segredo, é sobre a Relíquia de Morte, e mais uma vez, igual a Relíquia de Conhecimento, muitas das coisas a gente já sabia. Então ele comenta sobre Santo Berço, sobre Rei da Vaga e sobre as civilizações em espiral. Uma coisa que eu achei interessante nessa página é o fato que a página fala muito sobre a relíquia não estar em posse de uma pessoa. É bem citado no documento como ela é livre de portadores ou como ela pode ser livre de portadores, além de ser impossível destruí-la. Mas isso a gente deixa para outra hora. Indo pro último jogo agora, que é o Teleporta Abril. Esse aqui nem tem muito segredo. São vários jogos aleatórios, um seguido do outro, que o chat estava escolhendo no começo, mas devido a um problema o Selbit teve que decidir no dado, entre a Celestine e a Amália. Depois do Joey acordar no corpo da Celestine e o Rubens andar a Amália, o Joey convence o Rubens a deixar ele matar a Amália. E é isso que eles fazem. E o Joey volta e o Rubens não. Nesse meio tempo, as estátuas de quem morreram, quando eles passavam, elas estavam meio que se deformando, meio feições de monstros, assim. E quando Joey e Karina, junto com os corpos, chegam, todos acordam e os monstros começam a sair das estátuas. Nem vou colocar tema de batalha, nem vou mudar aqui o fundo que vocês estão vendo, porque essa batalha não teve nada demais. Tinha as formas fantasmas lá, muito da hora, eu recomendo vocês irem na wiki ver, mas sinceramente não tem muito segredo. E não é o foco do episódio também. Então nada demais acontece, eu nem vou pôr aqui, só pula. E bônus, página de energia na tela. Sobre o anfitrião, não vou nem comentar muito, tá aqui. Com toda a última porta abrindo, eles veem um símbolo de transcender, e sendo chamado, Dante transcende, ele entra no símbolo, enquanto os outros descem por uma outra porta que tinha aberto assim que Dante começou a transcender. E por essa eu tenho que ser sincero, eu não esperava. Dante, ao transcender, acorda no corpo de Arnaldo Fritz, e ele começa a conversar com a líder da seita, a magistrada. E quem é a magistrada? Voltando a 67 d.C., a ganhadora dos jogos é recebida pelo anfitrião, Celestino. Nada até que Veritus aparece na porta de trás. Mas o Veritus, ao contrário de igual antes, que estava com uma aura azul, ele está com uma aura amarela. E tirando seu capacete, a gente observa o semblante desgraçado, o que significa que Kian era o Veritus. Dois fatos interessantes. Eu vi muita gente ficando confusa como o Kian e o semblante desgraçado estavam juntos e ele não era só uma casca, mas isso é bem fácil de entender. O Kian pode ficar junto do semblante desgraçado, mas ele não pode usar rituais. E ele é uma pessoa quase que normal, sábio. Então não tem muita confusão. Mas a segunda curiosidade eu achei interessante, eu não vi muita gente falando. Ele diz sobre meu último ex-marido, disse que eu não sou a mesma pessoa. Ele está se referindo ao Fernando, porque o Kian ele tem toda essa mentalidade, ele lembra de tudo, e o Fernando disse que o Kian não era mais o amor da vida dele. Então eu imagino que ele esteja se referindo ao Fernando, mas ok. Com medo, o anfitrião entrega a máscara do desespero para Celestine, indicando que a magistrada um dia foi a Celestine e ela coloca a máscara. Voltando ao Arnaldo, ele sente seu relógio de ouro vibrando enquanto ele tem essa visão. E assim, ele é escolhido pela relíquia de energia, que se formou no relógio. O anfitrião é o Arnaldo. Voltando pro presente, eles abrem a última porta. E eu só vou deixar a cutscene aqui pra vocês verem o que acontece. Vejo vocês na próxima review.